Olá, sejam bem-vindos para mais uma temporada do Amadcast. E depois de um longo período sem vídeos, estamos de volta, né, Ana Paula? Essa temporada promete. Essa temporada realmente promete. E para abrir com o pé direito e assim, em grande estilo, estamos recebendo a doutora Eliette Cipani. Oi, Eliette! Bem-vinda, Eliette. Obrigada. Nós estamos muito felizes, né, de abrir essa temporada com uma advogada tão renomada da área imobiliária. E assim, que fala muito pouco, então hoje a gente realmente vai extrair da Eliette Todo o conhecimento. todo o conhecimento. Estou muito feliz, obrigada pelo convite, me sinto muito agradecida por ter sido lembrada para estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar com vocês. O prazer é nosso Prazer mesmo, é que a nosso. gente vai ter uma troca de experiência aí, com certeza, muito enriquecedora para nós. Exatamente. E assim, o tema é um tema que eu considero um tema muito importante, porque ele é cheio de minúcias, né? É um tema com os detalhes. E vamos falar sobre locação por temporada. Nós conversamos, né, entendemos que seria interessante conversar sobre alguns aspectos que hoje estão aparecendo como relevantes na locação por temporada, essa locação temporária. Por quê? Porque até 2018 nós não tínhamos muitos problemas com isso. A Lei 8245 de 91, ela estabelece a possibilidade da locação por temporada, ela estabelece um prazo que não pode exceder a 90 dias, não estabelece um prazo mínimo, e é bom lembrar disso, porque isso vai ser importante mais adiante. E tem aquelas configurações, essa locação assemelha no procedimento a locação comum. Nós preenchemos todos os requisitos, nós fazemos o contrato, informamos ao locatário quais as condições, o que ele deve observar em relação ao condomínio, e é de natureza residencial. Como a lei estabelece, essa locação ela é utilizada para lazer, a pessoa vai ficar um período até 90 dias no lugar, num congresso, viaja para trabalhar, e essa é a locação. Mas agora surgiu uma polêmica. Durante o período da pandemia, todas as coisas se modificaram e várias situações foram estabelecidas. Então, quando começou a pandemia, as pessoas tiveram que se reinventar. A propaganda era fique em casa. E ficar em casa significava deixar de fazer uma série de coisas. Eu não vou fazer nada da minha rotina, mas a vida continua e os imóveis ficam vazios e tem pessoas que vivem da renda imobiliária e foi necessário reinventar o processo. E como que foi reinventado o processo? Surgiram as plataformas e em alguns casos, algumas plataformas evoluíram. Então elas passaram a oferecer esse serviço, elas passaram a ser mediadoras. E o que essas plataformas fizeram? Essas plataformas como o Booking, o Alugue Aqui, o Airbnb, que é a mais polêmica, o que elas fizeram? Elas aproximaram pessoas que não se encontrariam em virtude desse processo de pandemia, nesse tempo nefasto, elas aproximaram o locador, aquele que tinha um imóvel, daquela pessoa que necessitava por alguma coisa, para uma viagem ou por um tratamento de saúde. Então eles aproximaram e assim estabeleceu uma rotina. E não era uma rotina nova, porque essas plataformas já estavam utilizando esse serviço, já estavam trabalhando isso antes, porque nós temos decisões do Tribunal Mineiro de 2018, quando essa situação foi questionada lá atrás, antes da pandemia, e em 2018 tem decisão do Tribunal Mineiro que eles entenderam, ok, isso não significa, não tem problema, porque a alocação por essa plataforma não foge à Lei 8245, ela se enquadra no artigo 48 e ela não diz respeito a 11.771, salvo engano, de 2008, que é a Lei de Hospedagem. Não pode. Então era já um entendimento que era normal, porque neste caso entendia que aproximava, ficou mais intenso a partir da pandemia. E aí começaram-se os debates estão mais acalorados agora. E há uma consideração diferente. Veja, a locação por temporada,
essa locação temporária da Lei 8245, tem esses critérios que nós falamos e olha, são muito diferentes dos critérios da hospedagem. Porque na hospedagem, quem oferece, enquanto na locação por temporada, quem oferece é o proprietário do imóvel ou uma administradora, na locação na hospedagem, né, que é diferente, o que tem? Na hospedagem é uma empresa e essa empresa tem que ter registro, ela tem que ter alvará de funcionamento, ela tem que emitir nota fiscal e tem que ter tido uma construção, ela pode aprovar a unidade parcial para esse fim ou integral. Tem esses critérios, ela tem que ter o registro na Embratur, no Ministério do Turismo. Então, são duas situações muito diferentes. E as pessoas estão questionando que, através do envolvimento da plataforma Airbnb, o que de fato está acontecendo é que a hospedagem está sendo levada para os prédios residenciais. No meu entendimento, isso não deve ter essa aplicação nem esse entendimento. Mesmo porque, quando a pessoa entende dessa forma e atravessa, abandonando uma condição com a qual todos nós temos que trabalhar, que é a condição do avanço tecnológico, isso tem que servir para a gente em todos os segmentos e não pode ser desprezado no direito imobiliário nessa locação temporária. Não pode, para mim, não pode ser desprezado. E eu entendo, como a doutora Evangelina, tem uma decisão da doutora Evangelina antes das decisões do STJ, no sentido de que, para ela, as duas situações são completamente diferentes e são, quando a gente coloca na balança os dois requisitos, elas são completamente diferentes, elas não podem caminhar juntas nunca. Mas começou a guerra e os condomínios começaram a fazer as reuniões e vamos jogar para fora. E o proprietário não pode, aí vem o proprietário, calma. Eu tenho um Código Civil que diz que eu tenho direito de usar, gozar e dispor e reaver de quem injustamente detenha. E esse é o exercício da minha posse. Esse é o exercício do direito que me vem da minha propriedade. Esse direito é meu. E mais, eu tenho o direito da propriedade. Por quê? Porque a Constituição me garante. Então vocês não podem me tirar daqui. E mais, eu estou parado na Lei 8245. E aí começa, porque no Brasil é assim. A gente começa a discutir, a gente começa a restringir, e a gente começa, as decisões começam primeiro sem olhar o todo da circunstância, né? O Brasil é assim. Então vamos começar, a primeira coisa que a gente faz é proibir. Não é assim. As decisões do Tribunal Mineiro, tem várias decisões do Tribunal Mineiro, Tribunal das Alterosas, no sentido de que uma coisa não diz respeito à outra. Do Rio Grande do Sul, aliás, é uma decisão que eu acho muito interessante, porque foi uma decisão que deu origem ao recurso do STJ. E é um recurso que foi polêmico. E por que ele foi polêmico? Porque numa determinada situação o STJ abriu uma série de possibilidades e que deu espaço para que os condomínios começassem a proibir. Mas aí a gente entra numa outra situação, que é, eu não estou me fugindo o número da lei, que é uma lei que foi editada durante a pandemia, que estabelece, eu estou fugindo agora o número da lei, mas ela estabelece o quê? Que a gente tem que entrar nas assembleias. Como é que os condomínios iam trabalhar ou impedir? Vamos reunir, vamos chamar uma assembleia e vamos reunir. E aí vem os problemas para essa assembleia e várias ações que surgiram. E como é isso? Reunimos e falamos, olha, aqui não vai ter. No prédio não vai ter. Bom, mas é fácil? Não. A gente primeiro tem que voltar na convenção do condomínio. A convenção de condomínio proíbe a alocação temporária? Não, ela não proíbe. Então, se eu nego, eu estou negando vigência a texto de lei. E quem pode alterar o texto de lei, revogar o texto de lei, é o legislador. Sim. Então, quando eu passo por cima, eu estou revogando. Quando, sem outros critérios, um tribunal diz que não vai ser aplicado, ele também revoga uma lei. E o procedimento há que ser respeitado. Nós temos 3 poderes, cada um com a sua função e a sua obrigação. Então, não é simples assim. Então, faça a assembleia. E aí começam as ações judiciais. E por que as ações judiciais falam? Eu quero anular essa assembleia. Eu quero anular de qualquer jeito essa assembleia, porque isso me prejudica. Isso o direito de propriedade. E não está errado, claro. Eu acho que isso não é errado.
Por quê? Porque indiscriminadamente eu não posso virar e falar que você não vai exercer a sua posse, você não vai alugar, quando tem uma lei que diz assim, olha, você pode até 90 dias. E veja, um dado muito importante da disposição legal é que quando estabelece a alocação por temporada, a Lei 8245 não diz, olha, você pode de X dias a X. Não, ela só estabelece o prazo final. Então, se a pessoa quiser alugar o imóvel dela por 2 dias, pela 8245 ela pode. Pode. Não existe um impeditivo legal. Só falo para as máximas. E no meu entendimento, a plataforma só fez essa aproximação. Embora ela possa trabalhar também com a hospedagem, ela tem os 2 viés, desde que ela observe as regras da 8245, a alocação é por temporada. Se for dentro de uma outra conjectura para uma empresa, uma unidade que esteja vinculada a uma empresa turística, que tenha registro, na Embratur, que tenha no Ministério, neste caso, o que acontece? Ela está exercendo a função de intermediária da hospedagem. De fato, verdadeiramente, o Airbnb faz essa intermediação e recebe pelo serviço que presta. É assim que eu vejo essa plataforma Airbnb. E o Booking faz a mesma coisa, né? E tem outras. Bom, enfim. E aí, começam-se a questionar as assembleias. Isso é bacana porque aí a gente começa a falar assim, bom, mas para alteração, para criar essa vedação, alterando, impedindo a alocação, eu preciso de um código específico. Se não estiver previsto na convenção, então tem que estar previsto na lei. E aí a gente volta para o nosso querido Código Civil amado, né? E o nosso código diz o quê? 2/3. 2/3. Que é o então, quórum de alteração. O quórum de alteração da própria Assembleia. Da convenção, desculpa. E aí, 2/3. Podia até ter estabelecido a convenção um período maior que esse, não podia ter estabelecido um quórum menor, né? Período não, um quórum menor. Bom, ok. Mas aí a gente fala, mas se tá, 2/3, mas não tem esse quórum, então não vale. Então não vale. Não vale. Mas aí vem, mas tem aquela lei que está me fugindo, que entrou em vigor, foi sancionada, entrou em vigor durante a pandemia, e essa lei, por causa daquela dificuldade de encontrar com as pessoas, ela estabeleceu que, realizada a assembleia, se fosse estabelecido um termo até 60 dias e as pessoas do condomínio manifestassem e no somatório chegasse a esses 2 termos, ok, pode. Porque aí não precisaria fazer a assembleia num único dia e resolver. As pessoas poderiam anuir aos termos da assembleia até 60 dias. E veja, no meu entendimento, essa lei foi mal pensada. E foi mal pensada porque ninguém estava pensando direito. E porque essa lei acaba tornando ineficiente o dispositivo da 8245, ela está alterando. A do Código Civil até, né? Porque ela está alterando, porque o Código diz na Assembleia 2/3, né? Bom, enfim. Mas aí, e isso é tranquilo? Não, e aí eles falam, olha, o STJ disse que eu posso alterar. Pode, mas aí a gente volta de novo na convenção. E tem convenção de condomínio que tem estabelecido que o edifício é destinado à locação normal e à temporária. Bom, aí é expressa. Aí é expressa, pode. E os imóveis que são de a parte hotel, essas locações que tem serviço, tá lá, que essa locação pode ser de temporada. Então, nestes casos, mesmo que eles queiram mudar essa situação, eles não podem mudar porque o fim da locação já é outro. O próprio prédio, a convenção de condomínio foi estabelecido que é assim. Então, eles, para mudar a destinação, a maioria dos prédios colocam que a aprovação tem que ser por totalidade. A maior parte dessas convenções, que tem que ser a aprovação total. Se um condomínio não quiser, não muda. E aí eu fiz uma colinha do número a gente tem que falar muito desse. É bom falar também da decisão do acórdão, né? Que a gente vai tentar, do STJ. São dois mal assinados acórdãos e estão sendo aplicados em algumas decisões
mas considerando como se tivesse caráter vinculante, mas não tem, elas não são vinculantes. E elas não estão sendo aplicadas em situações que não se adequam ao fato em si, ao objeto dos recursos que estão sendo analisados. Tá muito simples, alguns tribunais estão colocando, né, estão inserindo nos acórdãos, nos votos dos desembargadores, a aplicação dessa decisão do STJ, mas indiscriminadamente, sem considerar o teor. Então a gente vai para o primeiro do Rio Grande do Sul, que eu acho fantástico. O 18.19.075. Esse é fantástico. Por quê? Qual que é a consideração? Não, este falou que a convenção, a Assembleia pode, desde que não obedeça o quórum e desde que sejam consideradas as outras circunstâncias. E desde que ela não atrapalhe. O que o acórdão? O acórdão fala de segurança, que nos edifícios poderia mudar. Por quê? Porque, embora o Código Civil diga que a gente pode usar, isso não tem que ser próximo e tem que observar a segurança dos demais. Ele tem que observar a condição de vida, a observância das regras do condomínio. Do sossego, da segurança. Que é diferente, porque não está considerando que a locação temporária, mesmo que ela seja intermediária, ela tem que apresentar as regras. E quando não são cumpridas, cabe ao síndico fazer o serviço dele. Aplique as multas que são. É simples assim. Não é impedir, é usar a convenção. Desrespeitou? Aplique a multa ao proprietário e ele pague a multa. E ele seja compelido a forçar as pessoas a quem ele aluga a cumprir. Bom, mas essa decisão do STJ? Ela versa sobre uma situação em que uma pessoa transformou o imóvel dela em hostel. Ela fez vários quartos, criou uma estrutura hoteleira e começou a receber os seus hóspedes nesta condição. Embora ela não tivesse feito o registro que era devido, né, o registro para trabalhar com hospedagem, e não conseguiria dentro de um prédio residencial, ela não conseguiria. O que ela fez? Ela criou o hostel e começou a utilizar, e aí o condomínio, é claro, gritou, e tinha que gritar. Lógico, uma situação diferente. Tinha que gritar. E essa decisão do Rio Grande do Sul, que é a mais importante, a mais robusta, da quarta turma, é a turma do ministro Marco Buzzi, que é uma referência para a gente, né, em conhecimento jurídico. Ela trabalhou essa situação da locação temporária pela plataforma em cima do caso concreto. E o caso concreto é que essa locação foi transformada, esse imóvel dessa senhora foi transformado num hostel, e hostel é hospedagem. E aí a gente sai da hospedagem, caracteriza a locação e vai temporária. para a 11771 de 2008. É hospedagem. É hospedagem. E se é hospedagem, o tribunal está certo. Ele está certo. De negar. Claro, É não pode permitir. Sim, concordo. Então a decisão é perfeita. E aí a gente volta. E aí continua polêmica e vem outra decisão, e essa é do Rio de Janeiro. Essas duas são muito importantes para a gente, porque essas são as balizas das discussões hoje. Essa do Rio de Janeiro é a 1884483. E o que é essa particularidade? Essa é diferente. Essa é um condomínio de casas, de veraneio. E aí eles decidiram que não poderia ter uma locação Airbnb, porque com certeza experimentaram uma situação de locar por temporada e a pessoa fazer festa ou abusar do direito, mas ainda assim, embora que pese a decisão e eu respeito, ainda assim algumas considerações têm que ser feitas. Quais sejam? Nós não estamos falando nós estamos falando de um condomínio que é destinado a uma vida mais suave, né? Com férias, lazer. Mas esse condomínio, e aí também esse condomínio foi transformado, foi alocado pela plataforma Airbnb, e não estamos falando aqui de um condomínio, de um edifício, que é diferente, né? E dessa locação contemporânea, e embora o Rio de Janeiro, a decisão do Rio de Janeiro, tenha sido confirmada, eu até trouxe, se quiserem, embora tenha sido confirmada, essa locação específica
não acresce nada à decisão, que é aquela decisão mais robusta, que dá os parâmetros do Rio Grande do Sul. Mas também é uma decisão setorial, é uma casa que teve, através da locação, que não foi estabelecida. Na verdade, o problema foi o proprietário que criou esse problema, não ter exigido o cumprimento das regras do condomínio, incomodou os demais condôminos e eles proibiram, mas veja que isso passa muito mais por relacionamento. É uma situação pontual, né? Gestão. É muito mais por gestão, porque quando a locação por temporada é estabelecida entre locador e locatário e uma administradora e o locatário, ele participa, ele é notificado e ele notifica. Embora a locação por temporada a gente não possa retirar a pessoa antes do tempo, porque ela paga antecipadamente, neste caso específico, o proprietário tem que assumir a responsabilidade por essas situações. Então, as características, né, para quem está nos escutando, as características para configurar uma locação por temporada. A locação por temporada, como a gente falou no início, são as estabelecidas pela 8245, que ela tem que ser até 90 dias, ela tem que ser destinada normalmente para tratamento de saúde, para uma reforma de casa que a pessoa vai fazer, para um curso, um trabalho. O que importa na locação por temporada, neste caso, é que ela tenha característica residencial. E o imóvel mobiliado, né? Porque o artigo 48 da Lei do Inquilinato fala também tem que ser mobiliado, inclusive no contrato também, e hoje em dia tem que constar os itens, né, que guarnecem ali os utensílios também. Sim, mas isso não impede também que em algumas situações o imóvel seja alocado com o mínimo e seja crescida pelo locatário, ou mesmo que seja crescido. Porque é uma situação esporádica, ela é excepcional. A alocação por temporada vem atender essas situações excepcionais. Essa situação que a gente não prevê, mas que tem necessidade, que esteja disponível algum imóvel para atender essa situação específica. E na alocação por temporada também, o aluguel é sempre pago previamente, né? Sim. Ao contrário da locação, quando tem... A hospedagem pode ser contratada anteriormente. Sim. Na reserva. Na verdade, a hospedagem, ela tem, embora não seja feito o pagamento a maior parte das vezes antecipadamente, ela dá uma garantia da locação, que é através de ou um depósito ou um cartão que garanta a possível alocação. Sim. Mas a configuração é o seguinte, que na alocação por hospedagem é uma unidade destinada a uma única pessoa e esta pessoa vai ter serviços adicionais dentro que não é o caso da alocação temporária. Ela tem serviços adicionais, serviços de hotelaria, serviços de frigobar, serviços de arrumação, serviços de lavanderia. Estes serviços adicionais, eles são oferecidos na locação. O próprio café da manhã, geralmente está incluso, na grande maioria. É opcional, mas tem. E são oferecidos esses serviços, normalmente, tem que ter uma empresa atrás disso. Não é um particular não contrata, embora na situação do recurso especial a senhora tenha revestido o seu imóvel de características de hotelaria e por isso causou problemas para os seus vizinhos, de fato e verdadeiramente a locação por hospedagem ela tem que ser feita por uma empresa, e uma empresa que tenha registro, uma empresa de hotelaria, ela tem que ter registro para exercer essa função de hospedagem. Sim. Então não é qualquer pessoa, porque ela tem que ter um alvará de funcionamento. São outros requisitos, bem mais amplos, né? Sim. Agora a polêmica também sobre a questão da locação por temporada, e aí já olhando para dentro dos condomínios residenciais, é muito o descumprimento também das regras, né? Principalmente hoje, que a gente tem condomínios com grandes áreas de lazer, e aí os inquilinos por temporada chegam e simplesmente ignoram essas regras, e a gente sabe que isso causa dentro dos condomínios algum desconforto. Desconforto. Eu acredito que é o mais, né? A queixa de se utilizar muito o porteiro como
como recepcionista. Uma das queixas muito é isso. Veja, neste caso o problema não é a locação Sim, por temporada. Veja, neste caso é o problema do proprietário que não está administrando, que não está gerindo a locação de forma correta. Porque o que o proprietário tem que fazer quando ele faz o contrato de temporário é comunicar quem vai para a portaria do prédio, é comunicar ao síndico quem estará e por que período estará e por qual finalidade. Ele não pode fornecer dados pessoais para dados que são privativos da pessoa, mas ele tem que comunicar à pessoa que vai em que circunstância que ela vai morar. E ela tem que entregar e tem que pegar recibo da pessoa que vai fazer a locação temporária, o recibo da convenção, e essa pessoa tem que se comprometer a respeitar. O que está acontecendo é um mau uso da plataforma. Eu não sou contra a plataforma. Sim. Eu acho que ela pode ser usada e acho que ela favorece essa movimentação mais rápida, para tornar isso mais dinâmico, porque o mundo evolui e as plataformas são necessárias para aproximar mais as pessoas. Veja, tem muita gente que é contra essa empresa de locação, essa pode falar não? Pode. Essa Quinta Andar. Mas a verdade é que ela torna dinâmico o mercado imobiliário. Sim, porque a pessoa loca rápido, ela não exige nenhum tipo de garantia, e porque não exige, ela pode, em função da lei, ela pode receber o aluguel antecipado. É fácil a desocupação em caso de inadimplemento, porque a liminar é muito tranquila, porque não tem garantia. Mas ela dinamizou o mercado, ela faz com que a locação aconteça de uma forma mais rápida, ela faz com que os imóveis sejam preenchidos mais rapidamente. Então, esse fluxo é muito importante. E essa plataforma Airbnb, na locação por temporada, é importante aproximar as partes. O problema é gestão. Por que causa tanta insatisfação? É uma má administração do proprietário, que acaba colocando a critério do condomínio, do porteiro para receber, e não tem o cuidado, porque na grande maioria é muito abuso assim, de festas, porque geralmente alguém que viaja, a grande maioria é lazer, aí quer curtir, não está preocupada com a rotina ali diária, e aí os vizinhos acabam se incomodando. Mas em qualquer convenção, em qualquer condomínio, a gente sabe como que a gente tem que se portar. Então, mesmo que assim, por mais que a gente dá ciência ali no contrato de locação que vai cumprir a regra, mesmo que esse futuro inquilino não leia essa convenção, ele sabe como tem que se portar. Então, as pessoas às vezes abusam um pouco por não estar na sua casa, não estar na sua cidade. Então, esse comportamento é uma questão também um pouco de cultural mesmo, das pessoas adaptarem aquilo ali e realmente o condomínio exercer aquele poder ali, falar, não, vou penalizar o proprietário, ele vai pagar. Eu tô bom senso, né? Falar. Eu acho que é bom senso. Não precisaria falar que você precisa, né, beber e começar a gritar e colocar o som alto. A gente não faz isso na nossa casa. Locar por temporada por lazer é permitido. Claro. A lei estabelece. O problema disso é que umas coisas perturbação do sossego. O que a gente faz? Você faz o contrato, você dá a convenção e faça a advertência. Logo que a pessoa assinou o seu contrato, faça a advertência. O que a plataforma tem que estabelecer, no meu sentimento, ela tem que estabelecer esses critérios. Então eu vou fazer essa locação, mas eu também vou ter esses formulários prontos. Eu vou advertir a pessoa que ela pode perder o valor dela e pode ser obrigada a desocupar se ela não atender isso. Porque é uma unidade residencial. É fazer a advertência. Faça uma advertência. A pessoa não lê o condomínio, você separa a parte que é mais importante. Claro. Isso aqui é obrigatório. Em caso de não cumprimento, a gente vai ter que rescindir, você vai ter que assumir os custos decorrentes disso, você vai pagar as multas decorrentes. E criar um critério para receber isso de uma forma mais eficiente. Eu acho que o condomínio pode fazer uma assembleia, eu acho justa, e não proibindo a plataforma, mas criando uma condição de utilização dessa plataforma de uma forma eficiente. E o proprietário não pode delegar o serviço, usar essa plataforma como hotelaria, porque a função é residencial. Tá faltando as pessoas se adaptarem Quando um pouco. Quando a pessoa vai para lazer, ela vai residir num período de lazer X dias. Ela vai ficar
ela vai fazer uma viagem mais longa, vai usar um imóvel como base na região, por exemplo, ela veio para Belo Horizonte, ela vai para cidades históricas, ela tem uma base aqui. Então ela sai durante o dia, vai para a cidade, volta, mas ela vai residir durante esse período de lazer, como esse imóvel é a base dela. Então, é questão de estabelecer critérios e não questão, no meu entendimento, de proibir. Proibir não é o melhor caminho. Também acho que mas não é. as pessoas têm que realmente adaptarem. Um condomínio ser eficaz na hora de aplicar as multas, advertir, e em cima do proprietário, justamente porque aí ele vai sofrer com isso, e o próprio proprietário também aplicar para o seu inquilino. Até mesmo porque a pessoa que opta por utilizar uma plataforma dessa locação e ir para um apartamento, por exemplo, ao contrário de ir para um hotel, tem que entender essa diferença. Então, é um conforto. A pessoa prefere, às vezes, porque não gosta do hotel, acha impessoal, prefere fazer a própria comida. Tem várias outras situações que levam a pessoa a escolher esse tipo de locação. Mas a partir do momento que ela está escolhendo, por mais que seja lazer, não vamos pensar em Belo Horizonte, porque, assim, às vezes, mais uma cidade que seja como o Rio, que sempre teve locações, às vezes, de final de semana, eles sempre conviveram com isso é muito comum lá. Né? Os apartamentos, os apartamentos, porque é uma cidade que, né, vai gente do mundo inteiro. Então ali eles sabem como conduzir essa questão. Então é só adaptar mesmo. É óbvio que, mas a segurança, porque muitos, o condomínio agora que todo dia está com uma pessoa diferente. Qual o problema? Mas né? As pessoas começam. Na época da pandemia, eu acho que as pessoas ficaram com medo de pessoas. Aí não é nem a questão da segurança. Não é só a segurança, né? Não é só o desconforto. É ser desconhecido, né? Uma pessoa desconhecida. E na verdade a gente está com um problema muito grave de segurança pública, né? Não é só no nosso estado, no país inteiro nós temos um problema gravíssimo de segurança pública. Mas esse problema, eu não acho que essa locação temporária que vai aumentar. Não vai aumentar isso. É uma questão só de critério. Então, assim, ter normas dentro do condomínio, se eles fizessem uma assembleia e criassem critérios, vamos permitir, mas desde que observando determinadas características da convenção. Sim. Mesmo que eu queira, por exemplo, o que está sendo muito comum ultimamente, porque nós tivemos uma febre de abartos, uma febre de hotéis. Principalmente aqui, né? Em Belo Horizonte, com a Copa, né? Em 2014. Pois é, e agora eles estão querendo transformar esses prédios em restritos. E não estão conseguindo, né? Porque se um fala que não quer, normalmente não é possível. Mas mesmo ainda aqui, nestes casos específicos, eu acho que não existe a possibilidade, nem sonhando, de proibir. Que essa plataforma pode ser usada e ninguém pode questionar essa situação, porque a finalidade é essa mesmo. Está escrito lá que é temporária, oferece os serviços, equipara-se, né? E não só equipara-se, são serviços, a gente sabe que essas ocupações elas são destinadas mesmo à hotelaria, né? À hospedagem. Então, neste caso, eu acho que mesmo que eles queiram, isso eu não entendo que o judiciário vai proibir nesse caso, mas nos outros, nas nossas situações residenciais, né? Nos nossos apartamentos residenciais, eu acho que é uma questão de critério, porque nós convivemos antes com isso por anos. A Lei 8245 ela é de 91. Exatamente. Essa locação temporária, ela já está vigente desde 1991 e nós não tivemos esses problemas durante tantos anos, né? Ela acontecia normalmente nos nossos prédios. E ninguém se incomodava. Não. Hoje o volume é maior pela velocidade da internet. Antigamente a divulgação era diferente. Mas, e a facilidade também. Então isso aumentou o volume. Mas ela já existe. Muitas vezes o próprio vizinho ali nunca nem percebia que tinha, porque às vezes a maior parte do condomínio está ali. E não se comunicavam. Antes não se comunicava. O proprietário alugava por um período X, não comunicava que estava alugando. Sim. Só a pessoa entrava e saía, ou falava para o síndico, e era só o síndico. Para a administração, ali, porteiro, esse pessoal sabia. Exatamente. E acabou. Mas hoje não, isso é uma realidade. Então é uma realidade nova, mas é uma realidade que precisa ser enfrentada. E nós precisamos, na dinâmica do nosso mundo, dessa proximidade.
Então, a gente tem que criar uma forma de conviver com a proximidade que essas plataformas trazem. E que são eficientes e que são boas para todo mundo. Claro, sim. Não é impedindo, nunca utilizou, né? Uma plataforma dessa para uma viagem, qual de nós não utilizou? É uma situação de aproximação daquele que tem o produto daquele que quer. Exatamente. O serviço. E não é impedir que vai resolver o problema, né? Não. Na verdade, tem que se criar umas regras. Tem que se criar regras. Porque as regras já estão já existem muitas. No caso dessa decisão, que eu acho que é muito específica do Rio Grande do Sul, eu acho que é uma boa decisão, neste caso específico, as pessoas têm que considerar que o caso é diferente. Mas os ministros estabeleceram algumas questões que merecem ponderação, não é só essa questão de segurança. Eles falam do fim o fim social da propriedade, eles falam do silêncio, da perturbação do silêncio, mas é uma situação específica de que a pessoa fugiu a todos os critérios. Ela mudou a finalidade. O imóvel dela. Mas mesmo que não fosse isso, a questão é que o prédio ele tem que criar mecanismos de fazer cumprir a sua convenção. Tem que ter mais efetividade. Você mesmo falou. Tem que criar regras. Se não tem, se a convenção é omissa, o regimento é omisso, faz uma assembleia com o quórum qualificado e aprove, né? Sim. Normas eficazes. Fácil, né? Porque em cima daquela lei, eu vou lembrar isso, de 14 alguma coisa. Em cima dela, eu também não lembro, eu sou péssima com o número. Imagina, você pode... Eu vou colar aqui no celular e olhar o número da lei, que a gente fica pensando qual é o número. Você pode abrir, estabelecer um prazo até 60 dias para que as pessoas manifestem a sua anuência. Então ficou fácil até fazer essa transformação, né? Então eu questiono muito essa aí, eu acho que está muito correto não, mas está aí, vigente. Então, se for interesse do prédio e não completou o quórum no dia, tem essa possibilidade. Desde que seja chamada a Assembleia e estabelecida essa possibilidade, pode ainda ter coloca ali expressamente no edital. Mas a maioria tem que decidir como estabelecido na lei ou como estabelecido na convenção. Porque normalmente a convenção copia o Código Civil, a grande maioria. Uma ou outra, sim, só convenções muito antigas que a gente vê assim, né? Alguma coisinha que mais precisa de algum ajuste. Diferente, que não, até muitas vezes alguma coisa do Código 16 misturado com a 4.591, mas assim, tem ali e não mudou tanto os dispositivos da parte condominial, do de 16 para o de 2002. Não. Então, assim, são poucas coisas. Assim, a essência permanece. A essência permanece. E acho que tem que ter um bom senso também daquele que tem um imóvel uma coisa que é muito questionado e que foi falado lá no voto, né? É o trânsito de pessoas. Se você faz uma locação, é claro que a lei não estabelece um mínimo. Ela não estabelece um mínimo. Então, 1 dia, 2, ela não estabelece quanto. Mas aí a gente vai para o bom senso. Claro que se todo dia tiver uma pessoa nova, a gente perde o controle do condomínio. Então, pode se estabelecer um critério. Não pode a plataforma, mas mesmo que a lei não estabeleça essa circunstância, o condomínio pode estabelecer alguns critérios. Desde que seja o mínimo de 1 semana, 15 dias. Ou estabelecer que então a pessoa tem que ir lá na hora da entrada, preencher, na hora da saída. Então, assim, pode-se criar essas regras. Tem que ter o contrato, imagina. Tem que ter um contrato. Mesmo que digital. Mesmo de forma digital, mas tem que ter. Tem que ter um contrato. Tem que ter um contrato. Sim. Então não é uma coisa simples. Eu contratei isso. Que a locação pode ser verbal. Este é o pecado. Não pode esquecer que a locação pode ser verbal. Mas a de temporada essa não pode. A de temporada não pode. Mas é aí que as pessoas confundem um pouco. Sim. É bom a gente ressaltar isso. A locação por temporária, ela tem que ser escrita. O contrato escrito. E a plataforma, e é uma das queixas da plataforma, é porque essa plataforma não tem esse contrato com as especificações da lei. Então é questão de adaptar. Adequar. Sim. Adequar a plataforma e adequar os condomínios, porque aí consegue-se chegar a um porque a plataforma denominador ajuda, razoável. e ajuda inclusive o movimento econômico.
Claro. Inclusive, não, se a gente para olhar, hoje em dia, assim como você consegue contratar um Airbnb muito rápido, você também conseguiria assinar esse contrato de temporada. Sim, hoje em muito rápido, dia porque a os gente contratos faz isso. digitais. Há quanto tempo o quinto andar, ela conclui uma locação? Eu já sei, um dia. Que um dia. Menos, porque eu sei que a gente 3 conversou. horas. A gente conversou muito sobre isso recentemente, Em muito 3 rápido. horas. O quinto andar fecha com todos esses requisitos preenchidos, todos os requisitos preenchidos, em 3 horas. De Em 3 solicitar horas faz documentação. análise de crédito do inquilino. proponente. Em 3 horas tem um contrato escrito. Em 3 horas esse contrato é Tá assinado. e entregue. Em 3 horas o andar consegue fechar. Por que numa locação uma temporada uma plataforma não pode estabelecer não, os é mesmos só- critérios? É só inserir na plataforma o contrato, vai assinar, esse inquilino vai rubricar todas as folhas. Mas é que pode ser digital. Que pode ser de forma digital. Hoje em dia, Não a gente tá precisa, trabalhando com isso. não A é gente nada impresso, contrata não. Uma É locação digital. de imóvel com alguém que está em Londres. Não, tem que ser digital, Tem que até ser para digital. facilitar. Não consigo nem imaginar sendo essa locação escrita. Porque Não, até é. a locação usual hoje ela já é toda digital. A maioria das imobiliárias já estão adotando esse Sim. critério. Ela é escrita, a gente tem o documento, mas é digital. Assinatura digital. Bem, acho que o nosso tempo voou. Voou Voou, mesmo, foi muito literalmente rápido. voou o nosso tempo. Enorme delícia de papo. É um Fluiu. assunto gostoso, né? Fluiu, assim, de- literalmente É um assunto que fluiu. interessa às três, né? Nós gostamos é. muito disso. É. Né? Nós estamos, inclusive, estudando isso, né? Na E é bom, comissão. bom Que é bom, demais. que é bom. É. Muito bom. Eliette, mais alguma coisa na sua colinha aí? Algum ponto que a gente você tem gostaria de esquecido? ressaltar? Não, isso aqui é só para mesmo lembrar o número, O número dos acordos. dos acordos, sabe que é importante? Né? Que é importante. A gente às vezes coloca na legenda também, né? Do vídeo, desse podcast, até para facilitar para as pessoas. Ah, ok. Né? Porque acho sim, importante, acho né? importante. Decisões comentadas, né? É só A isso gente pode mencionar, porque isso vai facilitar ali para quem estiver nos Sim. assistindo agora, já pegar esses acordos aí. Vamos ver. Mas entendendo que, pelo amor de Deus, não leiam como se vinculantes fossem. Porque não são. Essas decisões ainda não são vinculantes. Essas decisões abrem o espaço para o STJ trabalhar, meditar e criar soluções. Mas é muito vasto, as situações são muito, muito cada novas caso, ainda, né? ainda Os muito tribunais novas têm que também. refletir muito É. e não aplicar o mesmo acordo a todas as Sim, situações. a gente vai vendo a cada novo acórdão também a situação sendo amadurecida, essas relações também sendo amadurecidas. Se a gente olha ali os primeiros e como que isso foi estendendo, até mesmo o nível de discussões sobre isso. Principalmente do Rio Grande Também do acho Sul, que ele isso vai é amadurecendo. uma coisa muito pontual. Né? O do Rio não, mas o do Rio Grande do Sul, sim. ele é muito pontual, é uma situação muito diferente, Bem então específico. não dá para ficar aplicando esse Mas acordo em todas não, as situações. Mas há que se considerar as condenações. Sim, as claro, condenações. não, ali porque muito, tem, né? Esse acordo é muito bom. Porque eu acho que leva ponto de reflexão também, ponto que você vai aplicar. Por exemplo, a gente vai ali analisando, como você foi colocando, Eliette, muito bem, a questão, peraí, isso aqui sobre o direito de propriedade, sobre a questão do silêncio, quais são os pontos que geram divergências, mesmo que ele não aplique ao caso concreto, seja ali muito um hostel, e a gente falando de um imóvel residencial, dentro de um imóvel puramente sendo alugado para uma pessoa, mas a gente consegue se extrair dessa decisão. Você sabe o que nós precisamos, nesse exato momento, nessa circunstância? Abrir o debate. Abrir o debate da advocacia, abrir o debate com a magistratura e levar esse debate, porque quem vai definir. Então, chegando os processos no STJ, situações diferentes, eles vão trabalhar e vão moldar o entendimento. Quem sabe, daqui a um tempo a gente tem até uma súmula que estabeleça determinados critérios, pode determinados critérios não. Bem, a gente começou essa temporada do Muito podcast bem. em alto nível. Em alto nível. Eliette, adorei o nosso bate-papo, que seja o primeiro aqui no podcast. Muitos, Tem que voltar, né? Tem pra que falar voltar, sobre com muitos certeza. outros assuntos. Todas as... E assim, essa temporada eu pretendo fazer poucos episódios, né? O da Eliette, assim, até agora é o episódio que eu quis fazer. Mas a gente tem novidades aí nessa temporada, vem muita coisa boa muita por coisa aí. bacana aí. Exatamente. Eliette, muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco sua experiência de quantos anos de advocacia? 38 anos, vou fazer 39
muitos anos de Tem advocacia. uma experiência. Exatamente, não. Com propriedade de falar sobre o assunto. Muito obrigada. E Obrigada a vocês. você também passa, né, muito ativa na AMAD, da sua AMAD, forma, mas assim, tá sempre ali, sempre nos apoiando. E dando ideias, né, não, e importantes conosco, ponderações, claro. assim. É muito importante sua participação para a AMAD e para o podcast também, porque com certeza você será convidada para trazer outros assuntos também. A gente não esqueceu do assunto de registral e notarial, né, Ana? Que seria e a gente tem que voltar a gente tem que falar. falar sobre ele. Lei, muita coisa. Exatamente. A gente tem que fazer um Fazer especial. um especial Merece. disso. Enfim, muito obrigada. Que bom. Delícia. Ter vindo aqui. Ana, e aí, vamos encerrar? Vou deixar com encerrar. você a bola. Vamos encerrar mais esse podcast. Lembrando que não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe com quem deseja interessar mais por esse assunto e não deixe de curtir o nosso canal. Nós teremos um novo vídeo quinzenalmente. Toda quarta-feira ao meio-dia no YouTube Spotify. e no Spotify. Então é isso e até a próxima. Tchau.